Salve, salve galera, salve, salve rapaziada, vamos chegando no Pod Fotocast, 10ª edição, hein galera, 10, que legal, seja bem-vindo todo mundo, eu sou Marcos Montenegro e aqui temos também o nosso querido mestre, o grande Gui Bressan. Fala aí, meu querido. Sou o Guilherme Bressan, este é Marquinhos Sam, Marcos Montenegro, então estamos chegando ao nosso Salve, salve. 10º episódio do Pod Fotocast, o podcast que pode tudo, e fechando então a nossa primeira temporada de troca de ideias, de conhecimento, então, de falar de coisas a ver com a fotografia e coisas extra fotografia que sempre somam muito ao nosso pensamento. Total, legal demais, né, Gui? Esse ciclo, né, cara? Podemos dizer que foi um ciclo, foi um giro já. A gente começou com grandes metas, né, bicho? Com grandes intenções aqui. O Pod Fotocast, ele vai muito além do questões técnicas, estéticas ou profissionais. A gente está entrando também um pouquinho na questão da teoria. Sempre a gente começou falando um pouquinho questões mais conceituais. Entramos também em muita coisa prática, profissional, né, Gui? E a gente tem ideias para, né, essa nova próxima temporada, que a gente está encerrando uma temporada hoje, tá, galera? É um formato aqui, o Gui vai falar melhor desse novo formato que a gente está querendo, bem mais prático, bem mais dúvidas, né, de vocês, que sempre tá junto, somando com a gente e mandando pra gente essas dúvidas, né, esses porquês, essas questões, né? Então, fala aí, Gui, como é que é a nossa ideia para essa nova temporada que começa, né? Essa nossa temporada, então, fechamos o ciclo de 10 episódios, então, sempre lançamos aqui assuntos que nos pareciam básicos, né, Marcos? De alguma forma, mesmo que não fossem assuntos fáceis, sempre tentamos, então, trabalhar essa coisa da base, construir fundamento, fazer as pessoas entenderem a amplitude que a fotografia acaba tomando, tanto na sociedade, quanto na vida delas, quanto no mercado de trabalho, entende? Então, assim, dentro desses assuntos base, a gente viu que existiam muitos temas que acabavam sendo controvertidos, existiam muitos temas que eram carências, dúvidas práticas, questões que as pessoas mandavam. A partir de agora a gente vai ter um canal mais aberto com vocês aí que estão escutando a gente, incluindo audiências em mais de 10 países fora do Brasil, para quem não está ciente disso. Então, estamos alcançando a Finlândia, estamos alcançando a Alemanha, aí, países bacana. Latinos. Está sendo muito interessante essa experiência e dentro disso nós vamos lançar então episódios mais enxutos. Vamos ter a coluna vertebral baseada na nossa audiência, em quem nos escuta, nas dúvidas práticas que podem surgir e às vezes eventualmente pontinhos bobos que você nunca escutou, nunca ouviu falar em lugar nenhum. Então nós vamos acabar funcionando como este recanto das boas práticas, das dúvidas bobas e banais. Então nós vamos ter alguns grandes temas, dentre eles vão ser temas de opinião, que daí eu e Marcos vamos pegar assuntos mais controvertidos e realmente esmiuçar aqui, senão vão ser dúvidas práticas, dúvidas profissionais dessas pessoas que estão aparecendo e realmente trazendo sugestões e propostas que aqui da perspectiva mais acadêmica que eu e o Marcos temos, acaba não nos chegando, acaba não nos ocorrendo. Também vamos trazer alguns convidados, variar um pouco, refrescar ideias. Vamos ter, inclusive, convidados internacionais, se vocês querem saber. Nós vamos acabar providenciando aqui uma tradução simultânea. Ou uma legenda Google ali e assim por diante. Também vamos trazer arte, história, fotografia brasileira, fotografia gringa, mercado de trabalho, que ainda vai ser uma coisa separada das questões das dúvidas profissionais. Então vamos inovar, vamos trazer episódios mais curtos e mais direcionados. Drops, né? Vários drops de conhecimento, como eu sempre falo lá no outro podcast, Fotos e Fatos. Então, são as soft skills. Então, são as maneiras rápidas de a gente entender e assimilar conteúdos objetivos e inteligentes que também somam a nossa carreira. E vamos ao episódio de hoje, Marquinhos Sam, 10º episódio, o Pod Fotocast, chegando no seu fim deste primeiro ciclo, dessa primeira temporada. Mas lembrando também, 10 episódios. Lembrando também que é importante que o Gui falou sobre essa questão de realmente você criar um lastro, tá, galera? Porque, enfim, nós dois que temos aí uma jornada dentro da academia, trabalhando e pensando na fotografia, desde as suas teorias visuais e das suas interdisciplinas, né, de tudo que envolve a linguagem fotográfica, e a gente tem essa visão também, essa perspectiva, mesmo que também sejamos profissionais e entramos no mercado, a gente vem com as duas perspectivas. Então, claro que para construir uma narrativa, né, porque
eu mesmo, tá? Até falo pro Gui, a gente conversa muito, para construir a narrativa dentro da profissão, dentro da sua jornada prática dentro da fotografia, você tem que ter conhecimento da linguagem. Então é muito importante essa primeira temporada, essa primeira jornada aqui no Pod Photocast, porque é preciso contextualizar o nosso ponto de vista. Porque entenda, galera, que assim, nas minhas aulas sempre eu contextualizo cada decisão, cada tomada técnica, estética ou operacional no seu trabalho, no seu ensaio de gestante, no seu ensaio comercial. Todas as tomadas de decisão, ela tem que ter um porquê que também parte das questões teóricas, semânticas da imagem. Então, é muito legal que a gente veio realmente com podcasts, esses primeiros 10, né? Não somente essas questões mais densas e profundas, mas para vocês entenderem como a gente pensa a imagem, como a gente acredita na imagem. E caso vocês estejam chegando agora, vendo aqui, conhecendo o nosso podcast agora, né? Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana que vocês vão amar, que é quanto vale um fotógrafo. Vamos falar de preços, tabelas, vamos falar de orçamento, vamos falar de muita coisa prática do mercado, valores, né, referências para você ter uma ideia, formas de trabalho. Hoje está foda, hoje está prático, hoje está dinâmico. Mas se você não viu os outros, né, se você não ouviu os outros podcasts, vale a pena, porque vocês vão realmente ter lastro, né? Vocês vão ter um alicerce para então construir a sua edificação sólida, sacou, Guito? Por isso que eu digo que é muito importante essa primeira parte. Por isso que esses 10 primeiros episódios, então, foram para entender que o buraco é mais embaixo. Exatamente. Para quem está vendo o Marquinhos tomando cafezinho ali, hoje é sexta-feira, estamos num happy hour aqui, então, gravando esse nosso 10º episódio. E para bons entendedores é café. Então vamos lá, começando hoje. Eu faço até tintim com café, tintim para você que está aqui nos vendo. Tintim para o nosso 10º episódio, então. E vamos lá, quanto vale um fotógrafo? Adiantando alguns temas que falaremos aqui. Então vamos falar do tipo de serviço, que é algo muito importante para você que vai querer cobrar. Vamos falar sobre a quantidade de dedicação que você vai ter em cima desse material, que também vai ter que somar no teu valor. Vamos falar sobre a produção executiva, que é o seu Uberzinho, o seu deslocamentozinho, para quanto isso vai representar no meu produto final. Alimentação, a porra toda, meu amigo. E ao final dessa história toda, vamos falar sobre os 7 pontos básicos de um orçamento, porque o Google tem muita informação desencontrada e a gente acabou fazendo um caldo interessante, um caldão, mágica aqui, para falar os 7 pontos importantes do orçamento. E lá no final vamos falar algumas pesquisas de preço que fizemos aqui no Sul, mais precisamente em Curitiba, e o Marcos vai trazer a tabelinha da Associação de Fotojornalistas, que segundo o Marcos é um guia para a vida inteira. É o importante que o Gui tá falando aí, tá, galera? Porque realmente são fatos cara, hoje vai ser muito prático e direto. Vocês vão ter referências de valores, referências de forma de cobrar, e vocês vão ter ideia o que entra dentro do cálculo do valor de um fotógrafo em um serviço fotográfico. Então eu trouxe aqui, né, 10 pontos chaves, 10 variáveis que você tem que ter em mente na hora de pensar o seu trampo, sacou? É importante isso, porque não é só, eu estou no mercado e eu vou colocar o preço médio do mercado. Não é assim, porque de repente você pode até cobrar um pouquinho mais, de repente você pode cobrar até um pouquinho menos, mas você tem que ter uma referência. O que é caro? Desde onde, né? Que referência é essa? E é isso que a gente vai trazer para vocês hoje. Você abrir a mente de vocês para vocês entenderem quais são as variáveis que entram dentro do serviço fotográfico, né? Porque o digital não é de graça, né? E tem o pessoal que pensa que o digital é de graça. A câmera as fotos ali você pode fazer 10 mil fotos. Não é assim, não é assim. Então a gente vai dar esse toque para vocês hoje, beleza? Então se liga, acompanha, porque com certeza você que tem ideias de entrar no mercado ou já está no mercado, vocês vão sair com outra cabeça. Então vamos por partes, como faria Jack Stripador, e vamos no primeiro tópico do nosso Quanto Vale os Fotógrafos, que é o nível de experiência. E o que o Marquinhos San tem para me dizer sobre o nível de experiência de um fotógrafo que está ingressando ou não está ingressando? Não, então, aquilo lá que a gente falou, né, e lembra, vocês também que acompanham o nosso podcast sabem muito bem, eu falei da história daqueles 2 alunos, um que faz curso básico e entra no mercado, e um que faz o curso básico, intermediário, avançado, né, começa a pesquisar, estudar e depois entra no mercado. Ou seja, os 2 entraram no mercado, ok, porém um
tem um nível de experiência X e o outro tem um nível de experiência Y, porque já praticou, já chamou aquelas amigas ali do bairro, já fizeram várias fotos grátis, já fizeram uns ensaios, já falou ali no Facebook alguém conhece quem e pegou umas modelos, uma maquiadora, já fez uns testes, e o outro se jogou. Ou seja, vocês entendam que esses dois caras, esses dois profissionais, eles entraram no mercado junto, porém, um tem muito mais know-how. Um oferece uma qualidade específica, um oferece um conhecimento de luz específico e o outro dele, né, com menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, isso é importante você saber que nível de experiência você tem para você também precificar esse valor. Porra, faz 4 anos que eu fotografo, já assim, dando um gás ali, estudando uns 4, 5 cursinhos, e o outro cara faz 6 meses que fotografa e fez o curso do Senac ali de 15 dias. Então, há de ter esse discernimento, tá, galera? Isso vai contar. E eu acho bem interessante a gente falar também com relação a que o nível de experiência não pode ser um fator de travamento para o nosso trabalho. De forma nenhuma. A questão é, quando o cara fica muito viciado naquilo que ele faz e meio que acaba caindo dentro daquela linguagem, ele acaba meio que se corrompendo, assim, ele deixa de partir para cima de outras ideias, deixa de se reinventar, né? E acaba se colocando numa situação um pouco mais confortável do que ele deveria estar se colocando, né? Uma coisa que eu sempre gosto de trazer com relação a nível de experiência é um bom briefing, tá, Marcos? Quando o cara chega no cliente, realmente chega no cangote, e aí às vezes eu falo assim até, ainda que seja um pouco invasivo, coloca o celularzinho em cima da mesa ali e deixa no REC. Grava o que o cliente tem para te falar, você vai esquecer de algum detalhe que o cara te falou, às vezes uma palavra do cara, um mágico ali na hora que você está escutando, vai fazer parte do teu processo, assim, até dessa própria criação conceitual, que acaba sendo um orçamento, porque tendo um bom briefing, você não vai usar o teu orçamento padrão que você dispara para todos os tipos de clientes. Você não está vendendo chuchu na feira, entende? Para começar a conversa, para você ter um nível de experiência interessante, você tem que ter um orçamento interessante, organizado, Gui, bonito, só fazendo um parênteses, porque tu falou briefing, e é importante, que eu aprendi até com você, né, contextualizar o que é briefing, porque, meu amigo, muita gente não sabe o que é, viu, Gui? É verdade, me desculpe, meia culpa. Pois vá lá e contextualiza o que é briefing. Eu sou publicitário e eu tive essa formação, né? Então, quando nós vamos briefar, nós vamos entender, então nós vamos esmiuçar as dores e as necessidades de quem está nos procurando. Briefing, então, pessoal, é as perguntas que você faz para o cliente para entender as suas necessidades. O que é o problema dele, São perguntas, é a arte de perguntar. É o que na publicidade seria o atendimento que faz, que é o cara que vai buscar tudo sobre o cliente. Então, inclusive, se você souber fazer perguntas certas, até a autoridade você ganha. Isso, se e você aí conta fazer no nível de perguntas experiência, lógico. específicas, legais, perguntas totalmente coerentes, perguntas pertinentes, onde você inclusive pode utilizar se quiser, e se for sábio para isso, utilizar gatilhos de justificativa. Eu faço isso, tá? Eu faço isso muito. Quando eu faço meu brief, eu falo assim, as fotografias são de manhã, de tarde ou de noite? Por quê? Porque eu tenho que saber quanto de luz eu vou precisar. Se eu vou precisar de luz, se eu não vou precisar. Então, tu faz a pergunta e justifica a tua pergunta, a pessoa sente uma firmeza, sacou? Quantos modelos são, se caso for moda, saca, Gui? Porque se foram 3 modelos, a quantidade de luz muda, porque eu tenho que iluminar 3 pessoas, eu tenho que fazer contra-luz em 3 pessoas, o equipamento muda, certo? Então, que horário, onde, deslocamento, porque numa praia tem que ter 4x4, eu tenho que levar esse equipamento todo aonde? Então, e vamos por partes, que isso vai vir lá na nossa ordenadinha, tá? Nós ainda teremos essa parte. É o briefing, tá, galera? Então, fazer um briefing assim, é importantíssimo. Esmiuçar, entender a cabeça do cliente. Até porque não estamos vendendo foto, minha gente, estamos vendendo solução. Exatamente. Quando eu vou vender solução para o cliente, se eu não entender o cliente, eu vou mandar o mesmo orçamento para todos. Daí eu vendo foto. Daí eu não vendo solução. Entende? Se eu não tiver briefing, se eu não tiver uma personalidade, uma personalização, na minha própria forma de perguntar, de abordar e de apresentar o meu trabalho, e lá no final nós vamos ter os 7 pontos mínimos para você ter no teu orçamento. Fica com a gente até o final, juntinho, para quem está vendo a gente por YouTube ou para quem está escutando tão somente as nossas vozes aveludadas. Ao final deste episódio, teremos os 7 pontos mínimos ou básicos ou organizacionais do nosso orçamento, tá? Então, o nível de experiência, ele quer dizer tudo isso. Ele quer dizer, então,
a confiança que eu vou conseguir passar. Quantas vezes eu já fiz isso que eu estou me propondo a fazer? O quanto eu me preparei para fazer isso que eu estou me propondo a fazer? Aqui a gente sempre temos muitos alunos aqui, Marcos, que acabaram partindo para o ramo da gastronomia, né? É um mercado que está bem inflamado, assim, até por conta dessas coisas online, desses aplicativos e tal. E o pessoal costuma falar assim que, cara, como é difícil, porque aqui fotografia de produto, daí do nada o cara muda o nome do Instagram dele e passa a fotografar gastronomia. E aí aquele belo caso que você falou, o cara fez o cursinho do Senac e tal, mudou o nome dele e tal, e aí assim, o cliente que sabe, ele vai ver, cara, não tá bom essas fotos, tipo, sei lá, para o cara me cobrar esse preço. Então, assim, ele tem meio que um cheirão de mercado, exato. Assim, por mais que ele não seja um especialista da área da imagem, ele vai entender que o cheiro do mercado não parece agradável para ele. Assim, poxa, mas como que o cara tá me cobrando, sei lá, 800, 900 reais nesse produto, sendo que o portfólio dele tem meia dúzia de fotinho? E agora, falando em portfólio, então, seguindo didaticamente e lindamente a nossa ordem, abrimos o ponto 2 do nosso Quanto vale um fotógrafo? E o ponto 2, Marquinhos San denomina ele de qualidade do produto final. E aqui entra o nosso glorioso portfólio que falávamos há pouco. Debule. É o seguinte, você também tem que ter dentro da sua jornada, porque, pessoal, você tem que ser coerente, Não adianta também você ser, né, assim, pensar que você está inventando a roda ou você é super diferenciado. Você tem que olhar para as suas fotos e, claro que eu aconselho sempre que dentro dessa jornada você tenha um tutor, você tenha um mentor. É importante que você tenha alguém que tenha mais conhecimento do que você e que possa opinar de forma isenta sobre o seu produto final. Porque o produto final, a técnica vai contar, o conhecimento estético, operacional vai contar, assim também como os seus equipamentos, claro, isso, né? Então você tem que ser coerente para olhar para suas fotos e falar, meu, a minha qualidade está dentro desse mercado aqui específico, desse cara. Ou eu já faço umas fotos bem legais, eu tenho um equipamentozinho bacana, uma 51.4, uma full framezinha, e eu já consigo fazer, eu tenho um flash, conheço um pouquinho o flash, e eu sei que eu faço fotos, e você vai ter que ter feito essas fotos, claro, com o seu portfólio, e você tem um discernimento, porra, eu tenho técnica, eu tenho estética e eu tenho certos equipamentinhos para começar. Então, eu já me enquadro nesse nicho, referente a esses caras, que aí vai entrar questões de pesquisa de mercado, que a gente já falou no podcast passado, né? Da importância da pesquisa de mercado. Então, a partir do seu discernimento e, claro, de alguém externo, é muito importante você ter alguém externo. Não confia na tua mãe, não confia na tua avó, não confia na tua madrinha, não confia na tua namorada, não confia, porque não, né, galera? Não. Vai buscar realmente alguém que entenda um pouquinho, que é isento, porque o mentor, ele vai falar que tá ruim, ele vai falar que tá ruim, e se tiver boa, vai falar que tá boa. Depois desse discernimento, você vai ter noção que nível você está, questões de qualidade de produto final. E tanto quando ele fala que tá boa pode ser uma surpresa, quanto a hora que ele fala que tá ruim pode ser uma surpresa. Porque eu tenho muito aluno aqui que faz uns fotão, não dá nem bola pros fotão, eu falo, cara, ó, isso aqui tem valor, hein? Isso. O cara fala, ah, sério? Sério que você gosta? Putz, mas por que você gosta? Entende? Você fala, ó, tá vendo que tá muito bem enquadrado, tá muito bem equilibrado, total. Você trabalhou bem as densidades do preto e branco. E assim, aqui entra também a importância de você não apagar a foto, tá? Mantenha o teu arquivinho ali para daqui uns anos você olhar e revisitar esse tipo de arquivo, e principalmente apagar foto na câmera, tá? Olhou. Tem foto na câmera que não fica boa e na tela do PC fica show, tá? Olho nisso. Não, e aí também o que o Marcos está falando, a questão da curadoria, né? Você ter com alguém com quem confiar, cara. Nem que seja alguém que está estudando fotografia aí junto com você, aí posteriormente você vai buscar alguém que já é fotógrafo há alguns anos, que realmente consiga falar sobre fotografia avançada, tá? E fotografia avançada não é somente ler aquele conteúdo que uma imagem está falando, assim, que nem o pessoal fala assim muito, essa fotografia transmite emoção, essa fotografia congelou o momento, contou uma história, assim. Só que, assim, não é desse tipo de propriedade que a gente está buscando. A gente está buscando falar assim, não, realmente, ó, você tratou muito bem, mas você deixou 3 céus diferentes desse teu ensaio de casamento de pré-wedding, entende? Ou tá, legal, mas você viu que a pele da mulher ficou da cor da árvore? Tá, tudo bem, você viu que aqui fugiu o foco fino levemente, que você poderia ter feito um outro tipo de enquadramento que não privilegiasse tanto o perfil que ele ficou narigudo? Então, assim, são cornetadas, digamos assim, de uma maneira técnica, tá? Então, assim, não é uma opinião tão somente para falar assim, não, tudo bem, você já pode ser fotógrafo, você manda bem, porque geralmente quem começa a ser fotógrafo é porque alguém falava das fotos dele, e é uma coisa assim,
assim, putz, não, tal, talvez eu Leva entenda. jeito, né? Tu leva jeito. Não, total, cara. Inclusive, o que o Gui tá falando aí, pessoal, rapaz, é fundamental, cara. Eu não acredito, por exemplo, eu sempre tive um tutor, eu sempre tive um mentor. É burrice você pensar que por você sozinho você pode identificar. Existe uma série de sentimentos dentro. Apego emocional, Apego perfeitamente. emocional, existe uma série. E como tem falta de conhecimento, meu irmão, ninguém conhece tudo na vida. Tem nego que estuda há 40 anos e os humildes sabem que ainda tem muito que aprender. Então, E a gente nunca teve aula de foto em lugar nenhum, a gente nunca aprendeu a ler nunca, foto. nunca Isso. analisou uma imagem. Nunca. Cara, inclusive, essa história aí, Gui, o grande Ademar Saoka, né, cara? Ademar Saoka, que é um dos maiores designers e um dos maiores de fotolivros do Brasil, o cara que, enfim, brother, o cara é foda, galera, o cara é foda. Ele fala assim, ele dá aula justamente de edição fotográfica, o que muitos nem sabem o que significa. Isso. Muita gente pensa que a edição fotográfica é tratamento no Photoshop. Não tem nada a ver. A edição fotográfica é o tirar o show do milho, né, ali. A É o seleção. cortar a própria carne para o fotógrafo que tem Exatamente, né? apego emocional. E ele dá um curso, de edição fotográfica. Ele fala assim, pô, Marquinho, é incrível como eu encontro as melhores fotos no lixo da galera, no lixo da galera. Por isso que ele fala, ó, galera, vem aqui com 80 fotos, inclusive aquela que você quer apagar, manda pra mim. Isso. E normalmente as fotos que a galera queria apagar é uns fotão, tá, rapaziada? Claro que no comercial, no institucional, existem algumas regrinhas básicas de venda, questões corporais, questões de luz. A gente não tá falando aqui de fotografia contemporânea, porque se falasse com fotografia contemporânea, com certeza que você apagaria seria o fotão que ia passar. Que tá no limbo. Só que só de terminar, então, a melhor foto, então, a nível de edição de material, então, quando eu falo de fotografia comercial, é a foto que me dá convencimento. Eu me convenço com essa foto, tendo um olhar fresco, não poluído, não apegado emocionalmente, como é o do próprio fotógrafo. Então, por isso sempre devo recorrer a alguém, principalmente no que se refere à edição de projeto autoral, artístico e tal. Convencimento na fotografia comercial, me perdoe, é o fator chave. E o convencimento, ele joga diretamente batendo com a aleatoriedade. Sempre que eu tiver aleatoriedade em qualquer quesito, luz, enquadramento, postura corporal, amassado na blusa, combinação de cor, a aleatoriedade ela vai derrubar o meu convencimento. Então, para eu ter essa ideia de um produto final de qualidade, sendo um fotógrafo comercial experimentado, que já tem um certo nível de experiência, eu tenho que ser como o tenista tenta fugir da rede, eu tento fugir da aleatoriedade. Legal. Podemos, então, passar ao ponto 3, que é a lei da oferta e da procura. Que aí tá dentro ali da questão da zona, da região, do dia que tu tá. Tem muita demanda, tem muita gente procurando, tem muito fotógrafo, tem pouco fotógrafo, tem muita demanda. Então é relativo, tá, galera? Os valores aqui, tem gente aqui em 10 países escutando a gente. Não tem como definir um valor e coloca tanto que dá certo, tá? Porque não é assim. Tá, pessoal? Então, vocês têm que entenderem, né? Vocês têm que entenderem aonde você tá. Aonde você tá e entender o mercado local, mercado municipal, mercado estadual, mercado regional. Então é muito importante você entender e, claro, isso também está dentro daquela questão fundamental da pesquisa de mercado. Então, ok, a gente vai dar para vocês logo, já a gente está chegando em referências de valores base para você. E a gente vai falar aqui, mais ou menos isso aqui, 3 horas de trabalho, de tarde, de dia, sem flash é tanto. A gente vai falar para você. Porém, isso é uma referência base para você partir, então, e você dar os seus passos, né, galera? Porque só você pode fazer a sua parte. Não tem como eu fazer a sua parte. A sua parte é pegar esses conhecimentos, pegar essas referências e a partir de então fazer sua pesquisinha de mercado, fazer suas análises, encontrar o seu mentor, trocar aquela ideia, definir realmente a sua qualidade do seu produto, fazer a sua pesquisinha para saber quem está cobrando, quem tem a tua qualidade no teu mercado e quanto é que eles estão cobrando, ok? Para saber se tu tem diferencial a mais ou a menos para cobrar mais ou menos. Então, essa questão da lei da oferta e da procura, da questão da zona geográfica, da região, é fundamental e faz parte sim. Então, fica ligado. No mínimo, varrer o Google, né? Entender no Google Maps todo mundo que faz o que você faz, se é que alguém faz o que você faz. Se não faz o que você faz, você precisa começar a apresentar o que é que você faz, e aí nós
conversamos bastante no episódio passado também, e hoje uma questão mais a nível de material, de preço. Então, entramos no ponto 4, Marquinhos San, que é o tipo de serviço. Então, se eu vou varrer o Google Maps, eu preciso saber os tipos de serviço na minha cidade que estão sendo ofertados e, no mínimo, da cidade do lado, para ver se vale mais a pena para mim distribuir uns cartãozinhos ou fazer uns links patrocinados na cidade do lado, porque numa dessas eles estão pagando 30%, 40% a mais e você nem sabe. É fundamental também, tá, galera? O tipo de serviço é óbvio, né, brother? Né? Igual aquele cara lá daquele filme O Poço, espanhol. É óbvio, sacou, galera? Vocês têm que entender o que você vai oferecer. Você vai oferecer o quê? 2 horas de um aniversário infantil, ou você vai oferecer um newborn, né? Um ensaio de newborn. Ou você vai fotografar um casamento, começando 7 horas ali da noite a cerimônia na igreja e indo até 4 horas da manhã. Então é fundamental você entender que tipo de serviço? É publicidade? Porque publicidade vai contar também a praça, conta a mídia, certo? É o quê? É de madrugada? É um evento? É um evento corporativo na escola da tua filha? Sei lá. Então é importante você entender isso. Não é assim, 3 horas em um casamento custa 500. 3 horas em um ensaio publicitário custa 500. Não é assim. Porque muda público, muda nicho e muda também questão de valores. E aqui já dá para a gente falar uma coisa que nós vamos comentar lá no final do episódio, no sentido de que geralmente existem 3 tipos de precificação para um fotógrafo e isso está diretamente ligado ao tipo de serviço. Uma delas é uma diária, outra delas é o tempo disponível e outra delas é o produto unitário, que daí é o que a gente chama de pacote de fotos. E aí é super interessante você ter isso em mente na hora que você vier a calcular. Por quê? Porque eu não posso fazer, por exemplo, um serviço de um casamento, ou sei lá, de um newborn, ou de um batizado, vai. Vamos falar de um batizado, ou de uma festinha, de um evento corporativo, uma coisa que você faça que envolva pessoas. Você vai ficar 2 horas ali, só que você vai produzir muitas fotos. Essas fotos, elas não vão precisar serem acabadas no Photoshop, com nível de detalhe, de retoque, com uma precisão absurda. Então você vai poder jogar esse lote de fotos no Lightroom, dar uma adaptadinha, dar uma flexibilizada de acordo com uma variância de luz ou variância de cor, eventualmente que aconteça, só que daí você vai vender o quê? O tempo que você ficou disponível, porque você não vai vender para o cliente a unidade de foto do evento, porque para ele interessa todas as fotos, entende? Não, você precisa passar um lote do que ficou bom e do que ficou plausível. O que tu tá falando, tá, Gui, eu divido em 3 partes. Eu divido em tipo de serviço, eu divido em dia e horário, porque muda, certo? Se for final de semana é um valor, se for Réveillon, 31 de dezembro é outro valor, se for à tarde, de 2 às 5 da tarde é um valor, se for de 1 a 3 horas da manhã é outro valor. Então eu divido em tipo de serviço, dia e horário e dedicação. Dedicação e material. Então fiquem ligados que agora nós estamos falando já então do pontos 4, 5 e 6. Então o nosso ponto 4 é o tipo de serviço, o nosso ponto 6 é o 5 é o dia e horário, e o nosso ponto 6 é isso aí, então, dedicação e material. Então, basicamente, você consegue abrir isso no entendimento de que eu posso cobrar muito, se eu me dedico muito, se eu preciso de Photoshop, então daí eu vou estar fazendo o quê? Preço de produto, né? Pacote de fotos, eu tenho que ter uma rentabilidade daí no preço da foto individual, porque senão não vai valer a pena todo esse meu esforço, entende? Eu tenho que vender a unidade da foto num preço interessante. Já partindo da premissa que eu não vou ter um monte de foto para vender nesse pacote, eu tenho que valorizar o pouco que eu sei, porque daí valorizando o pouco que eu sei e que eu dou para o cliente, às vezes, por exemplo, vendo 15, 20 fotos para o cliente, a possibilidade do cara querer uma foto adicional, uma foto extra, é muito grande. E aí você vai realmente cobrar um preço um pouco acima, porque já não estava dentro deste pacote promocional. Então, assim, a dedicação e o material, que é o nosso ponto 6, está super envolvido com a questão do pacote de fotos. O dia e horário, que é o nosso ponto 5, está super envolvido com a questão do tempo de serviço, da tua disponibilidade para ato fotográfico. Lembrando sempre que é importante você explicitar a nível de orçamento, a nível de conhecimento do cliente, o quanto de dedicação você vai ter depois que essas fotos estiverem feitas. Total. Porque, eventualmente, o que o cliente mais quer é foto simples. Eu recebi um áudio essa semana que a cliente me falou assim, não, a gente não quer nenhum tipo de foto especial que demore tanto. Para a gente, 10, 15 minutos de estúdio tá bom. Como quem diz, putz, esse preço que o cara tá cobrando para mim é exorbitante, porque eu preciso de 2, 3 fotos. Como quem disse, chega aqui, a menina tá, pum. Eu quase falei para ela assim, vamos lá na coisa do 3x4, então. A coisa do 3x4 vai fazer
exatamente o mesmo serviço, Não, né? total, isso tu tá falando, né, Gui? Porque, galera, é o seguinte, tá? Vamos lá, se você tá oferecendo um álbum, por exemplo, um álbum, normalmente a pessoa cobra por lâmina dentro do álbum, né? Por lâmina, certo? Que cabe aí uma média de tantas fotos dentro da lâmina. Mas aí, tem a diagramação, tem as idas à gráfica, tem um cara que faz a caixa do álbum. Então, todas as tuas idas e vindas e todos os teus parceiros. Então, se é um álbum, é uma outra história. Certo? Assim como se é estilo. Por exemplo, você vai fazer um estilo, um produto, e o cara vai vir ali, eu quero fazer pizzas, são 20 pizzas. Sendo que você não vai cobrar, né, galera? Você vai cobrar realmente pela unidade, você vai iluminar 20 pizzas. Então a luz é um pouco mais trabalhada. É diferente vai ter um lançamento de um livro lá na cultura, na livraria, e você simplesmente vai sem flash e você fotografa durante 2 horas ali um monte de pessoal. Você mete um JPEG, do JPEG você bota no e-transfer e manda. Então, você tem que contar tudo isso, o horário, o dia, se é 3 horas, se é uma saída de 3 horas, se é uma saída de 5 horas, se tu vai fazer 20 produtos ou mais, ou tu vai fotografar sem parar durante 2 horas. Então, certo? o que o Marcos está falando também é a questão do material, e aí o mercado costuma ganhar muito dinheiro em cima de material impresso, tá? Eventualmente, o cliente paga muito para um fotógrafo, que às vezes ganha muito em cima da própria gráfica que faz esse material impresso. Então, está contando aqui no nosso ponto 6. Então, a qualidade, a dedicação e o material, o tipo de material. Supondo, então, que a gente não está falando em impressão, a gente não está falando em lâmina, a gente não está falando em nada, é interessante para o fotógrafo colocar também, então, na mesa o que vale a pena para ele. Que nem esse teu exemplo da Livraria Cultura. Você vai passar 2 horas fazendo as fotos ali, eventualmente com o teu flashzinho, e depois, sei lá, mais 2 horas ajeitando essas fotos no Lightroom. Você não vai precisar gastar 2 horas por foto, como se fosse o caso que você estivesse vendendo, sei lá, um pacote de 10 fotos para um cliente que precisasse dessas fotos super em alta, uma coisa assim, super alto nível. Então, são situações diferentes. Então, eu tenho que ver o que é mais favorável para precificar naquele cliente. Ou, às vezes, daí, o cara já vai gastar tanto comigo que vale a pena dele manter uma diária. Ele já me mete uma diária. Exatamente. E o que o Gui tá falando aqui agora, tá, pessoal? Já entra no 7º, né? Que é a questão de finalização em Photoshop, né? Isso. Então, assim, ponto 4, tipo de serviço. Ponto 5, dia e horário. Ponto 6, dedicação e material. Ponto 7, finalização. Preciso de Lightroom ou preciso também de Photoshop? Ou não precisa de nenhum, viu, Gui? Porque eu vou te falar, viu, brother? Eu faço alguns eventos sociais, eu vou te falar, brother. Eu fotografo tudo em JPEG. Eu faço meu tratamento nos pictures styles da câmera e não só em evento social, mas galera, eu faço muita fotografia de família, né? Do Ceará, vem muito cara de São Paulo, do Rio, fazer os kitesurf. Eu tinha meus clientes, eu tinha, sei lá, uns 7, 8 clientes família, que os caras literalmente vinham com a família e ele queria fotografar lá no Ceará, naquelas praias maravilhosas. Galera, eu cobrava mais ou menos a minha diária de 6 horas na faixa de R$1.500 e a meia diária, tá, de 3 horas na faixa de R$790, porque era praia, né, maresia, vento, etc e tal. Mas o meu barato era o seguinte, eu ia, certo, 3 horas, lembrando que diária de fotógrafo, tá, galera, são 6 horas, tá, e meia diária são 3, né, tanto câmeras como fotógrafos, de acordo com os sindicatos, são 3 horas e 6 horas, não existe diária de 8 horas não. Beleza? Existem outras diárias de 8, de 10, de 12, assim, na moda e no institucional, mas você cobra muito mais. Beleza? Mas basicamente 3 horas. Sendo que o que eu fazia, galera? Eu já fotografava tudo em JPEG porque eu não cobrava o Photoshop e o Lightroom. Então, como eu não cobro o Photoshop e o Lightroom, eu abaixo o preço e entrego na hora. Porém, eu não vou entregar um RAW. Eu não vou, é burrice entregar o RAW, porque a pessoa quer se desfazer. É matar uma formiga com uma bala de canhão. Não é, exatamente, não precisa. E outra coisa, eu já faço todo o meu tratamento na câmera, nos Pictures Styles e nos Pictures Control. Eu já faço um JPEG pro cara chorar, entendeu? Ali na câmera mesmo. E é legal porque depois da sessão, isso sempre é num restaurante, tomando uma caipirinha, eu pego meu computador, meu leitor e já passo direto pro cara. E o cara já fica bolado e o cliente já fica bolado e você responde na hora a necessidade dele, ele vai te contratar. Na hora, fica amarradão. Rápido. Já manda pra família, já manda pra tudo, já se amarra. E outra coisa, então, eu não tenho uma pós, porque a pós é um saco pra todo mundo.
Entendeu? Então muitas vezes eu faço isso, inclusive na moda, né? Eu comecei a fazer isso há muito tempo, o pessoal me condenava. Tu vende teus hauls, tu entrega teu haul. Eu falei, meu, claro que eu entrego meu haul. Por que eu entrego meu haul? Porque primeiro é o seguinte, eu faço as fotos, eu já faço menos quantidade para ter mais qualidade. Então, eu não fotografo 3.000, eu fotografo 400. E por que eu entrego meu haul? Para baratear o serviço. Isso. Então eu falo, meu irmão, é o seguinte, tu quer baratear? Quero. Pois então é o seguinte, minha diária, brother, é 1.500 pau. Mas, se tu quiser, me paga mil reais, certo? Nas minhas 6 horas aqui, e eu te entrego o meu haul, e tu trata o teu haul, acabou essa conversa. Tanto que a tabelinha dos sindicatos que a gente vai ver no final do episódio, elas trazem divisão com ou sem pós-produção. Com ou sem tratamento. Exato. Então essa é uma variável, então não preciso gastar uma bala de canhão para matar uma formiga, gosto de tratar fotos, sou fotógrafo, talvez seria uma obrigação moral que eu tratasse, porém, eu não vou deixar de vender para o cliente se o cara quiser pagar menos e você quiser entregar os poucos. Gui, a galera vai tratar a foto em backdrop, mano. Não vai, backdrop, velho. A mesma foto, a mesma luz com aquele background, cheio de patrocinador, tu vai tratar a foto. E lembrando sempre, então, para quem tá ouvindo a gente, o que diz Marquinhos Sun sobre Picture Style e Picture Control são configurações automáticas que as câmeras abrem com relação a aumentar sombrinha, aumentar contrastezinho, você tirar a saturação, tirar a saturação, só pega no JPEG, né? Só pega no JPEG, porque os Picture Style e os Picture Control não pega no RAW. Porque o RAW você faz tudo isso depois em pós-produção. Exatamente. Mas então, quando eu estou não matando uma formiga com uma bala de canhão, eu posso abrir mão desta artimanha que é o Picture Style e o Picture Control. E aí a gente termina essa questão da finalização no sentido de falar, cara, por que a pós-produção é um saco, como nos diz Marquinhos Sun? Porque pro fotógrafo é um pé no saco, tá gastando o olho dele, tá gastando o pulso dele, e pro cliente também é um saco, porque o cliente tá na pilha de ver as fotos na hora, até porque se você puder enviar, sempre que você faz qualquer foto, a pessoa fala, me manda no Zap. Então assim, o Zap é o sinônimo da instantaneidade. Então quanto menos eu demorar para entregar isso aí, e principalmente com eventos, viu, gente? Eventos têm um certo quentinho. Você tem um quentinho que nem pãozinho saindo do forno. Hoje, os casamentos já incluem uma pessoa de celular, irmão, para mandar as fotos no momento. Não tem mais casamento sem gente para mandar foto na hora, não, irmão. Acabou. Todos os pacotes, pelo menos os caras que eu conheço, já envolvem uma pessoa de celular, irmão, para editar na hora. Instantaneidade. Instantâneo, meu irmão, porque hoje a qualidade não é mais a qualidade de imagem. Hoje a qualidade é referente ao tempo. Rapidez. É ao tempo, é rapidez. Aí eu quero qualidade de imagem, sendo que a qualidade de imagem tem que ter uma referência. Qualidade para ti é referente a quê? Hoje, pessoal, é tempo. É tempo. E uma conversa que a gente falou muito no celular, é o que na última live que eu falei sobre novas tendências da fotografia contemporânea, né? Fotografia profissional contemporânea. Galera, após a edição, tá quase para acabar, viu, velho? E a inteligência artificial tá pegando tudo, brother. Tá pegando tudo. A inteligência artificial tá corrigindo luz. A inteligência artificial tá inventando flash. A inteligência artificial tá tratando... Hoje, aplicativo ADJI, eu faço um voo de drone, certo? De 40 minutos. Quando eu baixo o drone, eu já tenho um vídeo editado. Já existe um vídeo editado. Quando eu dou stop e baixo o drone, já tem um vídeo editado pelo aplicativo na hora. E eu vou te falar, assim que eu baixo o drone, eu pego esse vídeo do aplicativo DJI, que ele editou assim daquela forma bem horrívelzinha, eu baixo e mando pro cliente, o cliente chora. Ele fala, eu não acredito não, que já tem um vídeo aqui no meu celular. Eu falo, sim, senhor. E ele, meu Deus, eu vou mandar pra todo mundo. Só pela porra do tempo, galera. Então, se ligar que esse lance de qualidade ultra máxima de imagem já não é tão assim. Hoje o pessoal quer instantaneidade. Hoje o cara quer casar... É o que o cara entende o cliente, né? E assim, você trazendo o vídeo do drone na baixada do drone pro cara, ele vai voltar, vai ficar feliz e vai te procurar, entende? Isso porque, Gui, porque é o seguinte, ó, você tem que se ligar, fotógrafo, que você não está oferecendo um serviço, eu sou serviço. Não, você está oferecendo uma experiência. E dentro da neurociência, dentro da programação neurolinguística, a experiência não é somente o que você faz. Não é o que você faz, mas sim como você faz o cliente sentir a experiência. Então, mesmo que as suas fotos não sejam tão boas, se você fazer o cliente se sentir bem do teu lado, feliz, só porque tu clicou e a foto já saiu da tua câmera e foi pro celular dele tratada com preset.
Isso acontece em todas as câmeras hoje que tem Bluetooth, né? Que tem Wi-Fi, as câmeras modernas todas têm. Então tu baixa um aplicativo no teu clientezinho, faz um presetzinho na tua câmera, tu clica, o cliente está sentado no sofá e recebe no celular a foto. Galera, mesmo que a tua foto não seja ultra top do Bob Wolfson, o cara vai chorar, porque o cara fala assim, meu, como é que tu clicou aí e caiu no meu celular? Eu falei, não, é pra você se sentir bem. O cara fala, meu Isso Deus. tudo é foto boa, isso tudo é foto É, boa. Quando o cara fica bolado ali para quem que ele tá produzindo, se é pro concorrente, se é pro cliente, se é para não sei o quê, cara, é cliente feliz, velho. Cliente feliz é isso. foto boa. Isso, é felicidade. O que tu tem que fazer? Tu tem que entregar foto pro cara? Não, tu tem que fazer ele feliz. Se ele quiser umas fotos, Isso, legal. isso. E se ele quiser foto na hora, oferece foto na hora. O cara não quer uma super foto né, Dolce Gabbana daqui a 3 dias, 4 dias, não. O cara quer foto legal na hora. É quase a cabine do 3x4, mas ainda temos o nosso valor. Isso. Ponto 8, Marquinhos, ponto 8 é o que chamamos produção Executiva. executiva. É isso aí, que envolve todos os custos, né, galera? Custo. Custo variável. Execução. Produção Como é que fazemos o executiva. bagulho acontecer? Exatamente. Basicamente, né, dentro das finanças, seria o nosso custo variável por job. Custo variável por job. O que é isso? É a gasolina do dia, é o carro, é o motorista, é o segurança, né, armado, se for no centro da cidade. Então é tudo, é alimentação. Tu levou um assistente? Levei. Esse assistente tem que comer. Esse assistente tem que tomar um café, tem que tomar um almoço. Inclusive a reunião que você vai ter antes do job com o próprio Claro. cliente para você entender ele, que daí é o que a gente chama aqui de comunicação prévia. Porque, cara, pior figura para o fotógrafo a nível de ensaio, a nível de produto, a nível de modelo, a nível de evento, a nível de qualquer coisa, é você deixar para conhecer a pessoa no dia, mano. Não, Assim, total. evite ao máximo isso, assim, tenha, pelo menos sinta o cara, entenda a vida do cara, entenda o jeito da pessoa, porque senão surpresas podem vir, e nem sempre as surpresas são do bem. É a pré, é o durante e a após, né, galera? Porque, Isso. porra, não se ilude, eu acredito, viu, Gui? Mas é bom você falar, foi muito legal você ter falado isso, porque pra gente que é profissional, é quase que inimaginário você entender, porque tem gente na internet que vende, né, que diz que o fotógrafo só Isso. trabalha na hora de clicar, né? Tem gente que fala, ó, ganhe um salário mínimo com um dia de foto. Galera, isso não existe. Isso não existe. O fotógrafo não só trabalha no dia que ele fotografa, não. É o que menos ele faz. Ele tem que fechar reunião, tem que mandar e-mail, tem que pegar foto, tem que tratar, tem que visitar a pessoa, tem que fazer uma visita técnica de locação para saber a porra da luz, para saber se é Isso. claro, se é escuro. Tem que visitar o estilista, tem que visitar o dono do restaurante para tocar na mão dele, para apertar a mão, para olhar no olho, para Para ver sentir que a sabe, janela. para você realmente fazer propaganda e ver que Tudo. você é uma pessoa que sabe o que está fazendo, entende? A confiança do cliente, independente do meio que ele está trazendo, é o que mais vale para você. Porque isso que a gente está falando, se você deixa para conhecer o cliente no dia do teu ensaio, você já não é um cara que vende solução. Lá dentro daquilo que a gente falou lá atrás, Isso. foto e solução. Então você tem Briefing, aqui, tudo você isso. tem um preço tabelado do teu esforço presente, daquele momento. Então, assim, se eu deixo para conhecer o cliente, é meio que a mesma fórmula mágica que eu repito para fazer esse meu processo de fotos. Então, assim, eu não sou favorável a você ter sempre o mesmo preço para qualquer tipo de serviço, até porque eu vendo solução. Somos Não, dois, não, somos não é dois. errado, não é errado isso, assim. Assim, pode parecer um pouco talvez até contraditório, mas é muito daquela coisa, vai da cara do cliente. Porque às É. vezes eu vou perder o cliente porque eu cobrei pouco. O cara vai olhar, nossa, mas todos os orçamentos aqui que eu fiz, o cara me cobrou 7, 8 pau. Esse aqui tá me cobrando 2,5. Opa, alguma coisa não tá de acordo. E Aham. aí, por isso é importante a pesquisa de mercado, etc e tal. Só que assim, cobrar de acordo com a cara do cliente traz aquele personalismo que falamos. Tinha um cara que pode dizer que eu vou finalizar com a história do Galera, seu Joel aqui. o Gui tá falando cobrar de acordo com o cara do cliente, mas eu acho que, porque é o seguinte, ao escutar isso, né, Gui, parece até que o cara é filho da puta. Mas Mas não tem não. nada a ver, galera, não tem nada a ver, porque realmente é solução. Às vezes um cliente precisa demais. Então não dá pra vir com a tabela, meu, não dá pra vir com a Isso. tabela, porque às vezes o cara quer fotografar na puta que pariu durante 10 Isso. horas. E a tua tabela vai ser o teu tipo de gasto. Você não está pensando no cliente. A tua proposta é a tua tabela. Talvez não seja a tabela que o cliente precisa, entende? Total, total. Então, vocês têm que entender, a produção executiva seria os custos variáveis por job, porque ainda tem o custo fixo.
E a gente podia botar até o custo de equipe dentro da produção executiva, né? Se a gente falasse aqui, tá, Gui? Mas e aí fechamos o nosso ponto 9 e 10, então seria equipe e custo fixo. Então temos ponto 8, custos de produção executiva, então deslocamento, pepininhos e coisas que vai variar de acordo com o cliente. Ponto 9, equipe, que pode ser inserido dentro desse ponto 8. E o ponto 10, então, são os nossos custos fixos. Vamos falar sobre custos fixos. Boa, boa. Custo fixo. Basicamente, o que eu acredito que é o custo fixo, tá, galera? É o seguinte, custo fixo é tudo aquilo lá. É o aluguel, se tiver uma sala, é a internet, é a água, é a luz, sacou? Se você tiver uma secretária, é o salário da secretária. Isso. Basicamente, é teu custo que tu paga todo mês. Aluguel, depreciação de equipamento, que é uma palavra, cara, que a gente vê negócio de orçamento de fotografia, a gente só ouve falar em depreciação de equipamento. Porque o fotógrafo tem que fazer a depreciação de equipamento, ver quanto é que vale de equipamento, quantos cliques você já deu, quantos anos ainda dura, não sei o quê. Cara, isso é o de menos, mano. Assim, o valor do clique é a coisa que é a última significância da tua preocupação. Eventualmente a câmera gasta, a gente adverte vocês aqui, a gente sempre fala que a câmera tem uma vida útil e não é para sair clicando que nem um maluco, e também não é orgulho nenhum falar que você fez 2, 3 mil fotos num casamento, entende? Assim, você pode resolver aquele assunto de uma maneira muito mais inteligente e pensada, porque a fotografia é arte, é a produção intelectual abstrata. Ela não é a aleatoriedade, você sair clicando e girando. Ela nasce na minha cabeça. E essa depreciação do equipamento, ela não é nada perto do teu aluguel.